E aí, pessoal, ó, o Pastor Raul com mais um Little Drops, aquela nossa pequena gotinha da palavra de Deus. Vamos lá, vamos já direto para a palavra, vamos continuar vendo Marcos 5. Exatamente, a gente está vendo Marcos de uma maneira bem detalhada, nos mínimos detalhes, pessoal. Então vamos lá, Marcos 5, 28 e 29. A gente viu semana passada, estudando Marcos 5, 27, a gente viu que a mulher foi, se esgueirou por trás e tocou nas vestes de Jesus. A gente viu quanto ela se arriscou. A gente está vendo esse mês a questão do procedimento dessa mulher, como ela agiu e como as coisas aconteceram. E a gente viu o quê? Que ela era considerada imunda, que ela era considerada errada, que ela era considerada suja, comparada a um leproso que poderia ter uma doença contagiosa, que poderia contagiar todo mundo. Então ela se arriscou. A gente comparou se arriscar dela em deixar tudo para trás e olhar para Cristo, que é o quê? Deixar pecado, deixar todo o erro e olhar para Cristo. Colocar nossa esperança em Cristo. E hoje a gente vai continuar desenvolvendo essa história. Olha, Marcos 5, 28 a 29, fala assim. Lembra-se que ela tocou. Quando ela tocou, fala o que ela pensava, o que ela entendia disso. Porque dizia a mulher: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, estar curada da sua hemorragia. Deixou de ser imunda, deixou de ser excluída. Ela tinha fé de que se ela sequer tocasse nas vestes de Cristo, olha a importância de Cristo para ela, o quanto ela via que Cristo era poderoso, quanto ela via que Cristo era soberano. Se eu tocar nas vestes, é ter minha casa, entendeu? Se eu tocar nas vestes de Cristo, eu vou ser curada. E isso aconteceu. A gente vê aqui a fé funcionando. A ideia de pessoas carregadas pelo poder, quase que um conceito oposto ao de doenças contagiosas, que é amplamente difundida pelo povo. Você fala que a pessoa tem doença contagiosa, ninguém quer ficar perto, né? Então Marcos 3:9 diz assim, ó: então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Marcos 6:56, onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos tocavam sairiam curados. Atos 5:15, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Isso daqui, pessoal, não está dizendo que a sombra do homem de Deus, como muitos pregam hoje, que a sombra curava, a roupa é santa, transformando as vestimentas de Jesus em uma relíquia. Não, essas coisas não têm poder nenhum, mas se trata de um relacionamento de fé entre as pessoas. A gente vê o desespero das pessoas que estão em situação que não tem para onde correr. Se a gente perceber a frase, ela pensa, Jesus é importante, Jesus é poderoso, mas se eu puder tocar a roupa dele, nem ele, que é o Senhor Todo-Poderoso, mas se eu puder tocar apenas a roupa, a orla da roupa dele, eu vou ser curado. É isso que ela pensava. Ela entendia a grandeza do Senhor. O alvo não era o tecido, mas o alvo dela era algo de Cristo. Era o próprio Cristo e não a roupa. Ela não fez isso para tocar numa relíquia. A relíquia não tinha poder, mas ela entendia que ele era tão poderoso que se ela tocasse sequer nas roupas dele, seria curada. Isso nos mostra a visão dela, de que tudo o que importava era ele, que ela tinha noção da grandeza dele, da soberania dele. E é isso que importava para Cristo. Nem que se fosse aquele pequeno toque. Mas ela não se atreveu a pedir para isso, pois ela seria reconhecida como impura e repreendida pelo povo de volta. E quando a gente diz repreender, é sair na base da pancada de lá. Ia ser expulsa a pontapé de lá. Ela superou o obstáculo à sua maneira. De alguma maneira, ela não desistiu da sua confiança, mas requisitou Jesus como ajudador. A grandeza da fé dessa mulher consistia nisso, que ela cria que o poder curador de Cristo era tão impressionante que até mesmo o simples toque das vestes resultaria na cura instantânea e completa. Que essa fé, porém, de maneira nenhuma era perfeita, fica evidente pelo fato de que ela pensou ser o toque das vestes necessários
e que Jesus perceberia. E ele notou e reconheceu a fé dela ao restaurar a saúde dela. No verso 29 diz: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E deu a ela uma oportunidade de mudar a sua fé escondida, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar suas vestes, ficarei curada, para uma fé revelada, como está em Marcos 5,33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade, o que resultou no encorajamento para a sua vida. Marcos 5,34. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ela teve a fé recompensada, não por um capricho, mas por seu encorajamento. Ela pensou que o toque era necessário, que sem isso ela não ia ser curada, mas o fato de Jesus perceber que ela o tocou em meio a tantas pessoas tocando a ele, pior ainda foi que ela tocou as vestes e não Jesus em si. Ela simplesmente encostou no tecido, não encostou no corpo de Jesus. Mostra que Jesus é suficiente. O toque não era necessário, pois o Senhor tem seus planos, todos eles soberanos. E não precisa de nós. Jesus é o centro de tudo que sai dele. Mas nós vamos e tocamos nas vestes de Cristo. A gente pode pegar como exemplo disso a oração. A oração não vai mudar os planos de Deus, mas a oração é aquele toque. É quando nós demonstramos a fé que o Espírito Santo colocou no nosso coração. É quando a fé se torna palpável. É a nossa oração. É no momento em que nós falamos com Cristo. É no momento que nós conversamos com o nosso Deus. Esse é o toque. É quando nós o buscamos. Essa mulher o buscou com toda humildade. E hoje nós vemos as orações como se a pessoa parasse no meio das pessoas, mandasse todo mundo sair de perto. Jesus, agora faz uma oração aí para mim que eu quero ficar curado. Não foi nesse sentido. Não foi nesse sentido que aconteceu o toque dela. Não foi. Cristo é suficiente para todos nós. O toque foi apenas a materialização da fé dela. Foi apenas a materialização da mudança que o Espírito Santo fez no coração dela. Cristo já sabia o que fazer. Saiu o poder dele. Amém? E é isso. Vamos ter as nossas experiências de fé. Vamos tocar em Cristo, vamos orar mais. Vamos orar de manhã, quando a gente acorda, vamos orar antes de deitar, vamos orar antes de comer, vamos orar antes de fazer qualquer coisa, porque esse é o nosso toque de fé. Sem o toque de fé, Jesus sabe o que nós precisamos, Jesus sabe o que vai fazer, e Ele nos encaminha para a nossa oração corretamente, amém? Isto é orar no Espírito. Não pedindo as coisas egoístas, as coisas erradas, as coisas que nós pedimos para o nosso deleite, mas para falar, para pedir aquilo que o nosso Pai quer ouvir, para pedir aquilo que faz parte dos planos de Deus, amém? Esse foi mais um Little Drops, esse foi mais uma pequena gotinha da Palavra de Deus, link na descrição para todas as nossas redes sociais e para você receber no seu e-mail os nossos e-books gratuitos, já temos 3, e é isso aí. Até semana que vem, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a cada um de vocês. Até semana que vem.